A Via 710 tem dezenas de problemas muito sérios. Em vídeo anterior, apontei que não terminaram a ciclovia entre a estação Santa Inês e o pontilhão do metrô. Tem também a travessia em ponto cego numa descida logo após a estação José Cândido da Silveira. Algumas interseções são muito perigosas. Fora as graves situações que colocam a vida do ciclista em risco, percebem-se outros inconvenientes ao longo da Via 710, como a falta de árvores, sombra e de um ambiente agradável para pedalar. Se não bastasse, temos travessias demoradas e fracionadas, degraus enormes em diversos pontos e, chegando na estação Minas Shopping, adotaram um estreitamento inexplicável da ciclovia. E daria para listar mais uma dezena de problemas. Entretanto, nesse vídeo vamos nos ater ao que consideramos o pior problema da Via 710. Da estação Santa Inês até perto da estação José Cândido da Silveira, a ciclovia segue pela esquerda na rua Conceição do Pará. Entretanto, perto da estação José Cândido, a ciclovia muda de lado da forma mais bizarra possível. O local é uma via arterial de altíssima velocidade e, acreditem se quiser, a travessia da ciclovia foi feita numa curva, onde o ciclista não consegue ver os carros, nem os carros conseguem ver quem atravessa. E eu consigo relatar para vocês a quantidade imensa de acidentes que acontecem nessa via. Os carros estão correndo absurdamente, né? Porque é quase 1 quilômetro de via reta, sem quebra-mola, sem nenhuma sinalização. Aqui, quando a gente tem essa faixa de pedestre junto com a ciclovia, não tem como os pedestres atravessarem com a velocidade dos carros e a ciclovia não faz sentido algum, porque é um ponto cego dos carros. Eles estão correndo muito, então não tem como eles pararem para o ciclista passar. Os acidentes eles acontecem muito pro lado de cá, então o ciclista que está vindo dessa via, ele está correndo um risco absurdo, porque o carro ele perdeu o controle, ele vai bater em quem estiver passando, seja um ciclista, seja um pedestre, ou seja um morador daqui da rua. O que é a micromobilidade? A micromobilidade é aquele primeiro trecho ou último trecho que a gente faz diariamente. Independente de qual for o nosso meio de transporte, a micromobilidade faz parte da nossa vida. Seja para sair da sua casa, ir até o ponto de ônibus, enfim. O pequeno trecho, o primeiro e último trecho, é chamado micromobilidade e faz parte do nosso dia a dia. Não importa qual seja o seu meio de transporte de preferência. Por exemplo, para as pessoas com deficiência. Vamos pensar um cadeirante. A gente tem uma rampa para descida do lado de cá e do lado de lá, infelizmente, não tem como o cadeirante fazer a passagem com segurança. Outro ponto a gente tem uma iniciativa de piso tátil. Porém, é só iniciativa e é só um indicativo de perigo, mas não tem mais nenhuma outra alternativa para o deficiente visual. Pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida, crianças, essa travessia aqui é muito perigosa para qualquer pessoa
independente de ter ou não deficiência. Por isso, o local tem sido chamado de Curva da Morte. O resultado é estarrecedor. Então a gente consegue perceber os postes todos tortos por causa de pancadas de carro. Porém, depois que se tornou a via 710, que é uma via de mão única, a gente teve um aumento gigantesco de acidente. Eu trabalho aqui nesse estabelecimento e há um problema grave aqui nesse local aqui de trânsito. E eu queria falar aqui para as autoridades, né, tomar alguma providência, porque eu mesmo, pessoalmente, já socorri aqui umas 4 vítimas aqui, gravemente feridas aqui nesse local, nesse cruzamento, carro que vem de lá, vem daqui de trás, e para tomar providência, colocar redutor de velocidade, quebra-molas ou semáforo, alguma coisa as autoridades de aí tem que fazer de trânsito aí. Frente a fatos tão absurdos, diversos ciclistas questionaram os órgãos responsáveis. Matheus Proença requisitou a construção de um quebra-mola no local. O pedido que eu fiz foi em 2021 no CRTT, mas passado todo esse tempo ainda não foi instalado. E é uma preocupação muito grande que eu tenho aqui, porque eu sou morador aqui do bairro Santa Inês, e eu vejo que acontecem muitos acidentes aqui. Essa curva aqui ela é realmente muito perigosa, acontecem diversos acidentes. E quando chove, então, ainda pior. Infelizmente, até hoje, ano de 2023, né, essa demanda ainda não foi atendida. Inclusive, nessa demanda, né, a gente fazia os pedidos, né, para a prefeitura, para poder atender a demanda que foi solicitada aqui, no caso era até um quebra-mola. E a resposta que eu tive na época, 2021, é que seria instalado um semáforo, né? O semáforo realmente já poderia ajudar muito para que pudesse evitar as fatalidades aqui na região. Mas isso também não aconteceu ainda. Então nós estamos aguardando. O ciclista Vinícius Mundim também questionou a prefeitura. A faixa de pedestres atual está na saída de uma curva, onde motorizados passam em alta velocidade. A resposta foi a pior possível. Cabe esclarecer que as faixas de pedestres da via 710 não ficam em curvas. Então tá, pessoal, isso aí não é uma curva, viu? Essa faixa de pedestre aqui onde ela está, carecia de um semáforo. Uma travessia elevada, talvez, junto com o semáforo. Outra alternativa seria levar essa faixa de pedestre 30 metros para trás, atrás daquele carro branco ali, depois do poste, seria uma alternativa, e redutores de velocidade. Essa avenida se tornou uma avenida de velocidade muito alta, ninguém respeita, poucas pessoas, não vou falar ninguém não, porque a gente generaliza, é errado, mas poucas pessoas respeitam o limite da via. Redutores de velocidades aqui seria uma alternativa junto com as demais. Levar a faixa de pedestre mais